Para que a função tenha inversa, vou dar uma dica para vocês. Você vai ter que restringir o domínio. Alguém consegue imaginar como eu teria que restringir o meu domínio para que a função seno de fato tenha inversa? A pergunta não é tão simples, mas eu acho que também não é tão complicada. Eu acredito que vocês conseguem responder a minha dúvida. Colocar o domínio de menos π sobre 2 até π sobre 2. Certo. Quem que tá falando? Marco. Marco, muito bem. Então, o que o Marco está falando? Está falando pegar de menos π sobre 2 até π sobre 2. Certo? Bom, aí eu acho que vou ter que fazer uma coisinha no negócio. Aí o Marco falou assim, se eu defino a minha função seno da seguinte forma, de menos π sobre 2, um intervalo fechado, até π sobre 2, e a minha, o contradomínio eu definisse dessa forma, essa função f, que no caso está representando o f de x, está representando a função seno, essa função aqui é bijetória. Por quê? Por que ela é bijetória? Pessoal, por que ela é bijetória? Então, essa função aqui é bijetória. Por quê? Ela é injetória e ela é sobrejetória. Tá, mas como assim? Alguém pode explicar para mim por que essa função definida dessa forma injetória é sobrejetória? Ela é injetora porque os valores de y não se repetem para nenhum x. Certo? Então, vou pegar dois valores diferentes de x, eles sempre vão... Então, aqui, formalmente, eu vou pegar dois valores diferentes no domínio da minha função. Isso implica que f de x1 diferente de f de x2. Então, a palavra significa que se eu pego dois valores diferentes, qualquer dois valores que estão no domínio da minha função, sempre vou ter duas imagens diferentes. Portanto, a minha função é injetória. Muito bem. E por que ela é sobrejetória? Porque o contradomínio é igual à imagem. Muito bem. Então, o contradomínio é igual à imagem. Aqui, no caso, o intervalo menos 1 e 1. Então, se eu faço uma restrição no domínio e no contradomínio, a minha função é bijetória. E se a minha função é bijetória, ela tem inversa. A gente pode determinar qual é a inversa da função seno. A gente pode fazer a mesma coisa para a função cosseno. Vocês têm alguma dúvida com isso, pessoal? Não. Não. Então aqui, só vou escrever aqui. É Marco ou Marcos? É sem o S. Então é isso aqui, certo? Aham. Tá. Muito obrigado. Bom, então vou... Se o Marco falou uma coisa, mas aí alguém poderia ter a seguinte dúvida. Professor, eu poderia pegar um domínio diferente? Ele pensou assim, de menos π sobre 2 até π sobre 2. Eu poderia pegar algum domínio diferente? Sim. Qual? Pode pegar deixa eu pensar, de menos 3π sobre 2 até menos π sobre 2. Isso. Então, se eu pegar esse domínio de menos 3π sobre 2 até menos π sobre 2, dá na mesma. Vou ter uma restrição no domínio e vou ter uma restrição no contradomínio, que vai ser de menos 1 a 1, para que a função seja sobrejetória. Então, eu poderia pegar qualquer intervalo que tenha a característica que a função seja bijetória. Então, aí o Marco falou de menos 3π sobre 2 a menos π sobre 2, ou eu poderia pegar de menos π sobre 2 a π sobre 2,
ou eu poderia pegar de π sobre 2 até 3π sobre 2, tanto faz. Tudo bem com isso? Ficou claro? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo. Certo. Cosseno. De novo, essa função a gente já sabe que ela não tem inversa, que ela não é objetora, mas como é que eu poderia restringir agora meu domínio para que ela seja objetora? Domínio e contradomínio, no caso. De 0 a π. 0 a π. Então, de 0 a π, isso, muito bem. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, de 0 a π, vou restringir no meu domínio. O contradomínio, se eu defino de menos 1 a 1, essa função cosseno, definida dessa forma, ela é sobrejetora. Por que ela é sobrejetora? Porque ela é injetora, ela é sobrejetora. Então, a mesma coisa que vocês já falaram para mim. Injetora, por quê? Eu pego dois valores diferentes no domínio, eu tenho dois valores diferentes na imagem. Sobrejetora, por quê? Porque o contradomínio coincide com a imagem da minha função. Então, ela é sobrejetora, ela é injetora, sobrejetora, ela é bijetora. Portanto, T de x possui um inverso. Possui um inverso. E isso que a gente vai estudar agora, nos últimos... Bom, vai falar nos últimos minutos, mais ou menos. Acho que hoje a aula vai ser um pouco mais curta. Além disso, eu fiquei devendo 10 minutos para vocês, então a aula vai ter que ser mesmo assim mais curta. Pronto, eu peguei 10 minutos do seu tempo, hoje eu vou tirar aqueles 10 minutos. Então aqui, o que vem a seguir... Bom, aqui tem aquelas relações que eu vou deixar aí para vocês olharem em casa com mais calma. E tem as funções inversas. Então, tudo que eu comentei com vocês, no sentido, eu tenho que restringir o domínio e, portanto, o contradomínio, eu consigo falar sobre as funções trigonométricas inversas. Então, aqui, a restrição foi de menos π sobre 2 a π sobre 2. Eu não sei se coincide com o que o Marco falou, acho que coincide até... Eu poderia ter pegado um outro domínio, mas aqui no caso, no que está no material, coincide com o que o Marco tinha comentado. E a função... Bom, isso aqui no caso está falando da função seno e da função inversa. E da função cosseno... A função cosseno aqui não fala nada, mas daria para fazer basicamente a mesma coisa. Eu acho que dá para perceber aqui, não ser 0π, seria o... Aqui está aqui, 0π, e menos 1 e 1. Então, se eu pegar, por exemplo, eu vou pegar a última, para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou falando. Então, aqui eu vou fazer um paralelo, eu acho que fica mais fácil pensar assim. Aqui eu vou ter a função f de x, e aqui eu vou ter a inversa. Então, o arco cosseno, e esse aqui vai ser a função seno. Desculpa, cosseno. Bom, em geral, a gente escreve assim também. Mas que coisa interessante aqui. Então, no caso aqui, a sugestão foi de 0 a π, de menos 1 a 1. Certo? De 0 a π, de menos 1 a 1. Isso. Então, no caso da função inversa, f é menos 1, supondo que isso aqui é o a, isso aqui é o b, na função inversa é o contrário. Então, aqui isso vai ser menos 1 e 1. E isso aqui vai ser 0 e π, que é fechado. Tudo bem com isso? Ficou claro por que o domínio desse aqui, o contradomínio ficou dessa forma e, portanto, a função a inversa ficou de menos 1 a 1 e de 0 a π? Vocês têm alguma dúvida com isso?